Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e, naturalmente, o Sr. Ministro, que hoje está aqui entre nós. Sr. Ministro, vou-lhe colocar algumas questões que o Sr. Ministro já abordou. Naturalmente, estamos na segunda fase ou na segunda ronda desta reunião e há matérias que muito importam e que são trabalhadas na Comissão de Assuntos Europeus, mas também há outras que se tocam e que são as mesmas, que são abordadas e trabalhadas na Comissão de Negócios Estrangeiros. E a questão que eu lhe gostava, em primeiro lugar, de abordar prende-se com, que já foi falada por quase todos os meus colegas que me antecederam, prende-se com a rejeição pelo Parlamento Europeu dos cortes que estavam previstos pela Comissão para a política de coesão para o período 2021 a 27 e ainda também algumas questões que se prendem com as condicionalidades que o Sr. Ministro também já se referiu. Percebemos, Sr. Ministro, que o debate se irá iniciar sobre o documento, ou, aliás, irá incidir sobre o documento apresentado pela Presidência finlandesa e, posteriormente, a discussão política de topo, digamos assim, é que irá tratar do detalhe deste próximo quadro financeiro plurianual. Com base nos trabalhos preparatórios, foram determinados alguns valores a que o Sr. Ministro já aludiu, designadamente no que se considerará o tal nível adequado para estes montantes a negociar. E, portanto, quando falamos da proposta da Presidência em valores de 1,03 a 1,08 do rendimento dos 27, entenda-se, incluindo também o do Fundo de Defesa, chegamos à conclusão que depois a proposta da Comissão tem valores diferentes, que é o tal 1,14 a que o Sr. Ministro já aludiu, e também, naturalmente, temos que considerar, já que o Parlamento Europeu vai ter que dar o seu consentimento, o seu assentimento, temos que considerar também este valor a que o Sr. Ministro também já aludiu, que é de 1,3. A proposta da Comissão, que é essa que eu me quereria reportar, portanto, depois faz aquela divisão dos terços para a coesão, para a política agrícola comum e para os outros programas, mas, Sr. Ministro, eu gostava de deixar aqui bem claro o seguinte. O PSD continua a defender que os próximos fundos e programas europeus não podem ter cortes. Esses fundos são mesmo muito essenciais para a coesão do nosso país e também para a da União Europeia e, naturalmente, temos que ter em mente que Portugal, neste momento, continua a receber mais ou menos 12 milhões de euros por dia deste orçamento. E, portanto, estes fundos, estes valores são mesmo muito importantes para o nosso país e vão ter, em nossa opinião, que ser renegociados. E a pergunta, Sr. Ministro, que eu lhe deixava é a seguinte. Há eurodeputados nossos, portugueses, que salientaram que tanto do lado das despesas como do lado das receitas, no próximo quadro, devem ser tratados estes valores como um pacote único nas futuras negociações e não se deverá alcançar esse acordo sobre estes montantes sem que se registem progressos correspondentes no que respeita aos recursos próprios dos países. O Sr. Ministro já falou um bocadinho sobre este assunto, mas a minha pergunta é designadamente quanto ao Fundo de Coesão, onde também temos alguma divergência de pensamento. Eu confesso que, de facto, a análise que eu faço é que há uma redução de cerca de 7%, considerando os valores que temos à nossa disposição, mas naturalmente que o Sr. Ministro, quando fala em preços correntes, os valores são diferentes. Eu percebo isso, mas também tínhamos que fazer aqui quase que um exercício de adivinhação para perceber qual é que será a inflação afinal. E, portanto, penso que a divergência será por aí. Mas, Sr. Ministro, o que eu queria perguntar, porque considero que efetivamente é muito importante para o nosso país, é esta questão dos fundos de coesão, como é que o Sr. Ministro então entende que deverá ser feito o cálculo destes montantes? Ou seja, nós consideramos que efetivamente, se estamos a dividir pelos 15 países que estão na coesão, equitativamente isso será justo. O que não nos parece justo é que para uns haja aumento e para outros haja redução. E a minha pergunta é como é que o Sr. Ministro entende que esta divisão, este cálculo deve ser feito. Uma outra abordagem de outro tema, Sr. Ministro, que tem a ver com a agenda estratégica para 2019 e 2024. Percebemos que há um quadro geral onde há orientações que se pretendem que devam conduzir o modo de trabalho das instituições para os próximos 5 anos, no que respeita às 4 prioridades definidas principais. Eu gostava de me dirigir em concreto à primeira, que diz respeito à proteção dos cidadãos e das liberdades e, portanto, ao que em concreto se reporta à política migratória, que se diz que tem que ser plenamente funcional e abrangente,
mas, Sr. Ministro, percebe-se também que há outras dimensões que têm que ser trabalhadas e abordadas, que são as internas, e como é que serão depois alcançados os acordos políticos mais eficazes sobre estas políticas, designadamente em matérias de migração e asilo. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é: no passado dia 8 de outubro, reuniu o Conselho de Justiça e Assuntos Internos e o destaque que eu faria é que nesta reunião não se consegue alcançar nenhum acordo político sobre o sistema europeu de recolocação de migrantes. E há, portanto, há um aumento preocupante de chegadas ao Mediterrâneo. Há naturalmente um lançamento de enormes desafios à União Europeia, designadamente em matérias que já hoje aqui foram abordadas pelo conflito da Síria e da Turquia, portanto haverá mais deslocados. Há já declarações recentes de 4 países sobre medidas temporárias de desembarque e eu gostava de saber, Sr. Ministro, qual é que é a sua posição em concreto e do Governo português sobre esta matéria.